Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos para a nossa live pela página da Diocese de Parnaíba. A live qual tem um tema como os cristãos e a política, né? É um papel tão importante para a nossa igreja nesse sentido de falar deste tema, para desenvolver e para assim que as pessoas possam apreciar esse tema conosco, né? Sejam bem-vindos aos nossos participantes também que está aqui conosco participando, nosso bispo Dom Juarez, a irmã Magali, doutora Bruna, doutor Fábio e também o nosso amigo Marcelo, que vai ser o intérprete da nossa live, né? Então, dando início ao nosso tema, caríssimos irmãos e irmãs aqui, através das redes sociais, vimos que é de extrema importância o papel da igreja nesse sentido, nesse momento propício, devido às orientações, né, para o povo de Deus e a sociedade como um todo, né, compreender a significância, essa essência, né, de nossa participação como cidadania, como cidadãos, tendo em vista que ainda há pessoas que ainda pensam que a igreja não deveria ter esse pensamento ou participar politicamente, né? A igreja ela não é política, mas a igreja ela orienta seus filhos, orienta os cristãos, sim, porque é preciso que tenha pessoas coerentes, cristãos que defendam os direitos do bem comum do outro, né? Então, é nesse sentido que a igreja, ela abraça essa causa nas informações, preparando essas pessoas para uma vida política de forma coerente. Então, contudo, nós devemos entender que são anos e anos e passados que a política vem deixando, às vezes, uma reputação um pouco negativa, e as pessoas expressam esse olhar cansado de promessas, de até falsas ilusões pelos políticos, né? E, contudo, a igreja vê essa necessidade, né, de preparar as pessoas, informar, e para que os cristãos, sim, sejam esclarecidos, né, sobre o seu dever cívico, o seu dever de votar, né, a importância do que ela dessa, não arma, mas dessa ferramenta fundamental para mudar e transformar a vida das pessoas, né. Vimos que hoje vivemos nessa era tecnológica, uma era acelerada, onde ela propicia também, nesse sentido, é, essas divulgações, publicações do papel do político, né? E vimos também que, nesse sentido, ela pode também, muitas das vezes, causar polarização, porque há controvérsias, ideologias e discussões, e até também as fake news também, que têm sido uma investida muito brusca, né? E atrapalhado muito esse nosso meio de pensar a política de forma coerente, de forma como cristão, favorecendo, assim, o bem comum. E, a partir disso, a Igreja Católica, né, com a sua doutrina social, ela entende a essência de que a política ela deve ser trabalhada e beneficiada para que, através que essas pessoas possam ter acesso de melhorias para as suas vidas, né? Então, pensando num todo, nesse bem comum das pessoas. E nisso, nossa live de hoje, ela vem com essa bagagem, né? Essa bagagem de discussão para que a gente possa, assim, acompanhar e entender o papel, o nosso papel nesse momento. E entender também o papel do seu candidato, do seu político, daquele que vai lhe visitar apenas na data das eleições, aquele que só oferece praça, daquele que oferece só cesta básica e esquece dos seus deveres de fiscalização, de projeto, urbanização, saúde, educação, moradia, saneamento básico. Às vezes eles esquecem desses deveres que são essenciais e oferecem pão e circo para iludir as pessoas e confundir a próxima da política. No entanto, é nosso dever esclarecer e compreender que nós temos um papel muito importante, não podemos deixar que a política caminhe nesses caminhos, né? Ainda mais como cristãos. Devemos, sim, orientar e colocar alguém, pessoas que possam lá nos representar, porque sabemos que a nossa democracia ela é representativa. Então, mesmo que a palavra expresse, imprime governo do povo, mas o povo em si causaria uma discussão, uma confusão para chegar a um ponto. No entanto, essa representatividade republicana que está nos representando nos deveres
nos nossos anseios, nossos desejos de mudança. E por isso que eles que estão lá, fazendo essa representação nossa de democracia, deve ser bem escolhido, né? E deve ser bem discutido para saber quem tem condição e possa estar lá nos representando. E é nosso papel, nosso dever, estarmos aqui hoje, justamente para nos debruçar e fazer que as pessoas possam ter uma visão mais política sobre daquilo que está acontecendo. Na realidade, muitas das vezes as pessoas não buscam compreender essa essência dentro de si para que possa haver melhorias. Às vezes, esquece dessa participação de cidadania fundamental. Às vezes, se deixa levar por alguma ajuda e esquecendo do que é essencial, a melhoria de um bem coletivo, né? Então, pensar como ser político é pensar como Platão já tinha nos dito, né? O homem é um ser político, e sabendo disso, nós não podemos deixar de participar dentro da cidadania, de lutar pelos direitos, de invocar mudanças e melhorias, né? E nesse sentido, a nossa live, ela caminha para que a gente possa compreender melhor, né? O papel dos cristãos na política, o papel da mulher, e compreender também quanto a fake news é um mal que vem crescendo no meio das mídias sociais, né? Sendo prejudicial, causando essa polarização, essa divisão nas redes, divisão entre as pessoas, onde muitas das vezes não podemos chegar num diálogo, num consenso, para que assim possamos exercer e ser coerentes nesse papel como cidadãos e na política. E sendo assim, amados e amadas, agora eu passo a palavra para o nosso bispo, Dom Juarez, para que ele possa também dar início, nos abençoando nesta live, e assim ele também falará do papel da igreja na política e a polarização. É com você, Dom Juarez. Dom Juarez precisa ligar o microfone, por favor. Oh, desculpe, começo tudo de novo. Obrigado, Juan. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Primeiramente, já que você disse que eu começo abençoando, eu queria dizer, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sempre seja louvado. Quero cumprimentar a vocês que fazem parte desta tela, estamos aqui reunidos, aí eu quero saudar o doutor Fábio, doutora Bruna, a irmã Magali, saúdo ao Marcelo, que está como nosso intérprete, né, o professor Juan, também a Selene, que está lá na retaguarda, mas está participando também, nos assessorando, e a você, que está em sintonia conosco neste momento tão importante. Segunda coisa, devo saudar o pessoal da Comissão Diocesana de SEBS, a pessoa do professor Ayrton, e dos outros membros da comissão, e também das coordenações das nossas pastorais sociais. Esse evento que estamos realizando, nessa ao vivo, ela já é um sinal da participação da igreja na vida política, através da formação, do debate, da exposição das ideias, do esclarecimento, tudo isso aí já é uma realização política. Então, como participação da igreja na vida da política. Olha, a igreja, ela é uma instituição divina por origem, por fundação e também por assistência do Espírito Santo. Mas ela existe no tempo e no espaço. Assim, já vai dizer a Constituição Dogmática Gaudium et Spes, que diz, inclusive, que todas as preocupações, as tristezas, os sofrimentos, mas também as alegrias e as esperanças dos homens e mulheres do nosso tempo são preocupações, tristezas, dores, alegrias e esperanças da igreja, porque a igreja
ela é o povo de Deus. A igreja, ela não é somente a hierarquia. Existe também a hierarquia como parte desse povo de Deus. Mas a igreja, na concepção do Concílio Vaticano II, né, principalmente lá na Constituição Lumen Gentium, a igreja é o povo de Deus. Somos todos nós, constituímos esse povo, que aqui vivemos no tempo e no espaço, e que vivemos a vida política. Agora, a igreja, ela tem uma missão, e a sua missão é anunciar a boa notícia do reino de Deus. É proporcionar a fé e o amadurecimento da fé das pessoas. Se nós vamos olhar Lucas, capítulo 4, versículo 16, nosso Senhor Jesus Cristo, logo no início da sua vida pública, ele disse, o Espírito de Deus está sobre mim, e ele me enviou para anunciar a boa notícia, né, aos pobres, a boa notícia. E a missão dos discípulos de Cristo é a mesma missão dele. Por isso que no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 28, nosso Senhor, quando chama os seus discípulos, e dentre eles escolhe os apóstolos, ele dá uma missão, ide, fazei discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chama para anunciar, portanto, o reino de Deus e proporcionar a fé e o amadurecimento da fé. Então, a igreja não é o reino, viu, gente? A igreja está a serviço do reino. Ela é sinal do reino de Deus aqui na terra. E como anunciadora do reino de Deus, e como sinal deste reino aqui, ela tem a dimensão política. A dimensão política. A defesa da vida e da vida em plenitude é exatamente o sinal do reino de Deus. Daí o fato de a igreja anunciar primeiramente o reino, defender a vida, promover a vida como aspecto positivo, mas também ela tem a missão de denunciar, é a sua missão profética, tudo aquilo que é contrário ao reino. Denunciar o antirreino, o que contraria o reino de Deus, ou seja, aquilo que diminui a vida, o aborto, a indiferença para com os que sofrem, a indiferença para com as políticas públicas que promovem a vida. Quando há algum atentado, por exemplo, contra os bens públicos que proporcionam a vida das pessoas, como foi agora uma tentativa de privatização do SUS, nós assistimos nesta semana. Então, aí entra a igreja como a sua voz profética de denúncia. Então, é isso primeiramente. Depois, os cristãos que vivem no mundo, são chamados a dar as razões da sua fé e dar as razões da sua esperança. Lá na carta de São Pedro, 1 Pedro diz, os cristãos são chamados a dar as razões da sua fé e da sua esperança. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. E principalmente nesse tempo em que nós estamos vivenciando, tempo de pandemia, dar as razões da nossa fé e da nossa esperança. Somente a palavra pode nos ajudar, nos fortalecer nesse sentido, sobretudo quando às vezes a gente tende quase que a se sentir meio desanimado diante de tantos desafios que a gente encontra, diante de tanta crise, uma grande crise como nós estamos vivenciando neste tempo, uma crise em todos os aspectos, uma crise política, uma crise ética, uma crise sanitária e depois crise de valores, né? Somos chamados a dar as razões da nossa fé e da nossa esperança, com certeza. Pois bem, a igreja e a política. Vamos definir dois aspectos, e aqui eu falo a partir de um documento bem quentinho que saiu agora recentemente, nós bispos reunidos esta semana, nós lançamos uma mensagem por ocasião das eleições deste ano. Aí, a igreja, do ponto de vista, a política do ponto de vista ético é uma dimensão, e a política também do ponto de vista da organização, podemos dizer assim. Então, do ponto de vista ético, a política é o conjunto das ações pelas quais se promove o bem comum, o bem para todas as pessoas.
A política, do ponto de vista da organização, como também a igreja vê, é o exercício do poder, ou então um esforço para se conquistar este poder, do ponto de vista da organização propriamente dita. Pois bem, nesse sentido, é que entra o papel da igreja, que, como disse antes, é o povo de Deus, constituída por dois grandes, digamos assim, dois grandes grupos, ou duas grandes categorias: os leigos e leigas, e os clérigos, e também do lado os religiosos e religiosas. Aqui nós temos uma religiosa, a irmã Magali, né? Eu, como ministro ordenado, portanto, faço parte do clero. Então, a igreja diz alto e bom som que os leigos e leigas não devem se eximir do seu compromisso, não devem abdicar da sua participação na vida política. E o que diz isso é um documento muito importante sobre os leigos, chamados Christi Fidelis Laeti. É um documento dos anos 70, ainda, que já diz isso. Documento muito forte, uma mensagem muito significativa, que diz que os leigos e leigas, eles são protagonistas na vida política. São protagonistas. Deve ser dado a eles, eles devem assumir para valer esse papel. E não é permitido que eles abdiquem desse papel, sob pena de serem omissos como protagonistas deste papel. E aí, a política, assumir cada vez mais a política, no verdadeiro sentido, como diz o Papa Francisco, recentemente mandou um documento para nós, chamado Fratelli Tutti, e ele fala da política melhor, como a boa maneira de exercer o bem comum, de promover o bem comum. Antes, desde o Papa Pio XI, na década de 20 do século passado, ele já tinha dito que a política é a melhor maneira de se exercer a caridade. E, a partir daí, todos os pontífices, todos os papas, como João Paulo II, Bento XVI, e agora, recentemente, Francisco também assumiu esta postura positiva, com essa concepção, melhor dizendo, muito positiva com relação à política. Então, o papel dos leigos, assumir a política nesse sentido, como promoção do verdadeiro comum, bem comum, né? Mesmo nos partidos políticos, como maneira de organização da política partidária, como maneira de participação, como maneira de representação. Nós sabemos que aqui no Brasil nós temos um sistema democrático ativo e representativo. Nesse sentido, todos, cristãos e não cristãos, são chamados a exercer a política no sentido de participação e também no sentido de representação. Quando você exerce o seu voto, você participa. Quando você elege um cidadão para um cargo como prefeito ou vereador, você o elege para lhe representar. Não é para tomar aquilo que é seu, não é para tomar posse, né, do bem público, mas é para ele, como representante do povo, administrar aquilo que é do povo. Infelizmente, muitas vezes se concebe de uma forma diferente. Com relação ao clero, essa segunda categoria, nós dizemos, lá naquele documento que nós escrevemos, ele é muito atual e ele reflete o pensamento da igreja, por isso eu quero ler aqui para você. Abre aspas. O clero, guiado pela doutrina social da igreja e atendo-se às normas da igreja quanto à sua participação na vida política partidária, assume o que é específico nas responsabilidades políticas quando cuida da formação, incentiva e acompanha o laicato. Ou seja, ater-se às normas da igreja. Ater-se às normas da igreja. Tinha desaparecido aqui. Ater-se às normas da igreja, as orientações. Inclusive, no cânon do Código de Direito Canônico, número 278, diz que é proibido o clérigo participar de partido político ou então de cargos públicos.
mas ele tem uma grande participação e uma grande responsabilidade, que é exatamente a responsabilidade de cuidar da formação. Formação, fé e política. Formação sobre a doutrina social da igreja. A igreja tem uma doutrina religiosa, dos preceitos religiosos, mas tem também uma doutrina social. E nessa doutrina social é importante que os cristãos a conheçam e pratiquem. Incentivar e acompanhar o laicato nesse sentido. Quer dizer, nós temos muitos cristãs católicos e católicas que estão aí, que lançaram seus nomes como candidatos. Eles não podem, enquanto leigos? Claro que podem, e devem, como leigos católicos, podem e devem encontrar em nós também um incentivo, né? Aquele apoio. Não é aquela dizer assim, porque política é coisa ruim, é coisa feia, e quem entra nela deve ser banido. Não é permitido para os clérigos, para os leigos é permitido. Nós, clérigos, devemos cuidar da formação. Daí, nesse sentido, muitas vezes podemos nos perguntar como é que nós exercemos essa nossa responsabilidade no sentido de oferecer a formação. A gente carece muito, neste momento, de formação sobre fé e política. Nós vemos, existe, e aí nós podemos perceber a partir da concepção, dos comportamentos, da situação real que existe hoje em nível de Brasil, em nível de nosso estado, nossas cidades aqui, existe muita indiferença e existe muita alienação política também. Nós podemos ver. Então, há uma carência, uma necessidade de formação sobre fé e política e também de formação sobre a doutrina social da igreja. Isso é que é importante. Tem muitas coisas para falar nesse sentido, mas o que eu queria dizer, porque tem também ainda o tema sobre a polarização, não é? E eu já queria entrar logo nessa parte para falar. Na verdade, esta participação, na verdade, a missão da igreja, que é de anunciar o reino, ela tem a missão de ser profetiza, a profecia da igreja. E aí, infelizmente, o que a gente vê muitas vezes, e o Papa Francisco tratou bem, ele tem um artigo naquele documento chamado Fratelli Tutti, o quinto capítulo trata sobre a melhor política, como já falei ainda agora, é a maneira de exercer o bem comum, a melhor política. E nesse sentido ele trata sobre a questão da polarização. Infelizmente, muitas vezes se esquece a verdade do evangelho, e estou aqui me referindo para o mundo mais cristão, católico, a verdade do evangelho, e a gente como que divide o mundo em duas categorias, né? Uma que é contra e outra que é a favor. Uma que é contra as minhas ideias e outra que é a favor. E aí, nesse sentido, isso acontece, tanto do ponto de vista somente político, como do ponto de vista religioso. Do ponto de vista político, ou você é de esquerda, ou você é de direita. Ou então, ou você é liberal, conservador, ou você é, digamos, comunista ainda mais, que há uma ignorância tão grande, tanta ignorância nesse sentido, e tanta ousadia também. Eu aqui já fui chamado de petista, de comunista, porque eu falo de política. E falo de política no sentido verdadeiro da palavra, como com o P maiúsculo, que é a maneira como nós cristãos devemos fazer. Então, essa divisão entre dois polos. Do ponto de vista religioso, aí entra ou você é tradicional, ou você é conservador, ou você é da teologia da libertação, ou você é das SEBs mais progressistas. Então, isso é a questão da polarização. Mas a gente pode... Isso é ruim, porque se divide e não dá espaço para o diálogo. É ruim como quando a gente fecha o espaço para o diálogo. Quando a gente fecha espaço para construir pontes, como disse o Papa Francisco, devemos ser construtores de pontes e não construtores de muros. Devemos derrubar os muros e construir pontes, e na ponte comporta o diálogo que deve haver. E aqui, onde está a verdade do Evangelho? De tal forma que, quando eu falo de justiça social, de amor aos pobres, eu estou falando do Evangelho. Quando eu falo de caridade, de misericórdia, de assistência aos pobres, eu estou falando do Evangelho. Isso não é comunismo, não. Isto é Evangelho. Da mesma forma, quando eu falo contra o aborto,
me manifesto a favor da defesa da vida, desde a sua concepção até o seu declínio natural, como a Igreja objetivamente defende através da pastoral familiar e de todo o seu magistério. Isso não é ser, digamos assim, conservador, isso não é ser neoliberal, isso, na verdade, é verdade do Evangelho. Então, nós somos chamados a construir uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, mais solidária. Isso é dever de todos nós. E tudo isso passa pela política, pelas decisões políticas. E, nesse sentido, é que a Igreja tem se manifestado constantemente. Através da campanha da fraternidade, o ano passado, sobre as políticas públicas de bem-estar para o povo. Agora nós estamos com o chamado Pacto pela Vida. Recentemente nós assinamos, eu também assinei aquela carta chamada Carta ao Povo de Deus, no qual nós nos colocamos contrários a determinadas posturas políticas, também nesse tempo de pandemia, que são contrárias aos anseios do povo de Deus, que são desmontes de conquistas do povo, de bem-estar para o povo. Todas essas são ações políticas sem serem necessariamente partidárias. Agora, sim, para os leigos, pode ser também partidárias. Então, que sejamos cidadãos, discípulos missionários de Cristo e possamos construir uma sociedade justa, fraterna e solidária, sabendo que passa também pelas decisões políticas, pela esfera política. São decisões e são ações políticas. Que Deus nos abençoe, agradeço muito pela sua atenção, estou aqui à sua disposição. Muito obrigado. Dando continuidade, né? Muito bem, Dom Juarez. Muito importante a sua fala nesse sentido, né? Para os cristãos e as pessoas também que exercem outra fé também, né? Sabemos que a política, segundo a doutrina social da Igreja, é uma maior forma de caridade, né? Porque significa servir o bem comum. E agora, neste momento, gostaria de saudar a Magali, que vai falar também do papel da mulher na política, né? Nesse momento, vou passar a palavra para a irmã Magali, para que ela possa esclarecer para todos nós a importância da mulher na política. Bem, muito obrigada, né, por ter esse espaço, né, a vida religiosa ter esse espaço nessa discussão tão pertinente nos tempos de hoje. Mas é em todo o tempo. Falar da presença da mulher na política, ela tem uma conjuntura bem ampla, complexa, né, que de repente aqui em pouco tempo a gente não vai conseguir tratar tudo. Mas assim, só fazendo memória para as pessoas que estão nos acompanhando, nem sempre a mulher teve essa participação efetiva na política. Eu até ousaria dizer que mesmo hoje ainda não é plenamente uma participação efetiva, igualitária, né? Nós sabemos que houve no século passado uma grande luta das mulheres para ter direito a voto, porque isso nem era possível para as mulheres. Então, nós temos aí esse movimento que começou na década de 30, essa luta das mulheres para ter direito de escolherem também os seus representantes, né? Então, fazendo essa memória um pouco histórica, porque é sempre importante a gente cultivar a memória histórica das grandes lutas e dos desafios para a gente continuar essa caminhada que ainda não acabou, né? Então, nós tivemos aí, depois que nós conseguimos essa luta de direito a voto em 1932, apesar que nesse período eram apenas as senhoras casadas, as viúvas e as que tinham renda que poderiam votar. E ainda as casadas com aprovação dos maridos, né? Hoje, se a gente fala, até fica engraçado isso. Mas foi uma luta no tempo, né? Depois, a gente percebe que isso não era o suficiente. Todas deveriam participar. E só se tornou obrigatório para as mulheres votarem em 1946.
e, por conseguinte, também não tinham direito a candidatar-se, né, a ter essa manifestação mesmo na participação política. Apesar que a gente sabe que todo o período da história a mulher sempre teve as suas opiniões, mas muitas vezes não poderia se expressar claramente, publicamente. Então, nós temos aí na realidade, uma manifestação da mulher na política. 74 anos é um período muito curto para a história, né? E teve países que foi ainda depois da gente, né? Que nem é o caso de Portugal e Suíça, né? Pesquisando um pouquinho, eu fui percebendo que outros países conseguiram esse direito até depois do que o Brasil, né? Então, fazendo essa contextualização, né? E aí não parou por aí, porque nós não queríamos só votar, nós queríamos ter vagas também nos partidos políticos para se lançar como candidata em todas as esferas. E para isso acontecer, precisou de legislação, né? Então, já teve algumas legislações que começaram a ser escritas e promulgadas, onde que a mulher tinha que ter vaga, né? Então, em 1995, conseguiu vaga para as mulheres candidatarem-se. E os partidos políticos, eles tinham a obrigação de colocar 20% de candidatas mulheres. Depois, com o passar do tempo, 30%, que é o percentual que nós temos hoje, né? Que cada partido ou coligação tem que ser dentro do seu quadro, né, de candidatos, 30% com a presença feminina, né? Então, isso é uma luta, uma conquista muito grande. Apesar que nessa mesma reflexão, a gente percebe que tem muitas mulheres ou muitos partidos políticos ou coligações que lançam mulheres apenas para compor o número, né, o coeficiente, a gente diz, né, que a lei determina. A gente costuma dizer que são as laranjas, né, que são aquelas mulheres que, na realidade, não fazem a política, mas os partidos lançam os nomes apenas para cumprir o que está na lei. Isso é um complicador, porque as verdadeiras que querem, muitas vezes, fazer o papel, não têm espaço ainda, né, na nossa luta e nessa caminhada em defesa do bem comum, como o Dom Juarez bem destacou na sua fala. Eu queria trazer presente também uma reflexão da encíclica atual, né, que nós temos aí do nosso Papa Francisco, Fratelli Tutti, que ele coloca no número 12, que o movimento da globalização, ele é muito forte hoje, e ele tende a sufocar, a dissolver o que é mais frágil. E na nossa sociedade ainda, a criança, o idoso, o negro, a mulher, ainda faz parte desse quadro das mais frágeis, né? Das pessoas mais frágeis. E eu achei interessante o documento porque ele traz uma máxima das grandes transnacionais, das multinacionais, que diz: divide e reinarás. Né? Eu trouxe essa fala aqui justamente nesse contexto em que nós temos no cenário atual menos de 10% do nosso Congresso Nacional é ocupado por mulheres, né? E esse desafio ainda vai além, né? Lógico que foi me pedido para tratar um pouquinho desse aspecto da presença feminina, né? E essa luta pela presença da mulher nos espaços públicos e políticos, melhor dizendo, né? Também compõe o nosso Congresso Nacional, menos de 10% são de trabalhadores ativos,
a grande maioria do nosso Congresso, isso eu falo deputados e senadores, são donos de empresas grandes e grandes proprietários de terra, né? Então, com isso, a gente também tem essa concepção que eles, numa grande maioria, vão defender os seus próprios interesses. Então, a gente fica preocupada, por isso também desse desmonte nos últimos tempos dos direitos das minorias. Conselhos de direitos nacionais sendo dissolvidos. Né? Isso é uma preocupação. Né? Alguém antes no chat, aí, aliás, nos comentários no Facebook da Diocese, pessoas já escutando a nossa live, comentando que a nossa presença em termos de sociedade civil organizada é nos conselhos de direito. Né? E se no próprio cenário nacional você tem um desmonte dos conselhos de direito, as nossas garantias vão sendo dissolvidas. E essa máxima que é colocada das multinacionais vai se tornando cada vez mais forte. Divida e reinarás. Né? Então, você tem a supremacia de um pensamento, de uma ideologia que é uma ideologia dominante do comércio, do lucro, do capital. Né? Então, 90% da população é a população que trabalha, ativa, no braçal, no dia a dia, na luta, né? Sendo que essas só representam menos de 10% o quadro dos senadores e dos deputados. Né? 50% da população, até um pouco mais, eu acredito, mas foi um dado que eu coletei, são de mulheres da população brasileira. E menos de 10% ocupam o cenário nacional, né, no Congresso Nacional. Se nós formos ver a população negra, isso é um número menor ainda. Não chega a 5% da presença, né, dos negros na política, no cenário, no Congresso Nacional, onde são construídas e defendidas as leis do nosso país. Então, isso é uma preocupação. Né? Se nós não estamos representados lá, não temos como lutar, muitas vezes, pelos nossos direitos. E a gente viu aí, por exemplo, a questão do meio ambiente, né? Sendo aprovados espaços que eram reservas ambientais, né? E estão sendo aprovados aí para uso de grandes resorts, de ocupação dessas terras, dos mangues, diminuição, né, desse espaço. Eu comento isso, né, misturando um pouco os assuntos, é para a gente perceber que quando não temos representantes que pensam no bem da maioria, quem sofre é essa grande maioria, que são as mulheres, são as crianças, são os pobres, são os negros, né? E aí a gente tem essa dificuldade de garantir os nossos direitos, né? Eu gostaria de trazer presente também, de novo, eu estou comentando desse documento, porque ele é o mais recente, e assim, o texto é lindíssimo, aconselho que todos nós possamos fazer uma boa leitura, eu ainda não terminei, nós estamos estudando a encíclica Fratelli Tutti, e diz no número 23, a organização das sociedades em todo o mundo ainda está longe de refletir com clareza que as mulheres têm exatamente a mesma dignidade e idênticos direitos dos homens. As palavras dizem uma coisa, mas as decisões, na realidade, gritam outra. Isso é o texto tal qual o Papa Francisco escreveu no número 23. Né? Então, quando eu li isso, falei, não posso deixar de não falar na live da presença das mulheres na política. Mas eu também faço uma provocação, né? Porque a nossa igreja também, né, muitas vezes descuida um pouco
da sua presença feminina nos espaços de decisão. E eu costumo brincar que muitas paróquias e muitas dioceses não têm coordenadores de CPP mulheres. Uma grande maioria são homens. Assessores, a maioria são homens, padres ou diáconos, né? E só dar um testemunho, eu estava numa reunião preparatória do nosso conselho, aliás, do nosso capítulo geral, da nossa congregação, e uma irmã nossa que mora em Piracicaba, trabalha com a Pastoral da Saúde, ela levantou e falou: irmãs, eu me orgulho muito de dizer que na Diocese de Piracicaba, Estado de São Paulo, né, eu sou uma das primeiras mulheres e irmãs que exercem o cargo de assessoria a nível de diocese da Pastoral da Saúde, né? Então, a gente tem que conquistar o espaço dentro da igreja, dentro da sociedade, dentro, algumas vezes, de algumas famílias, né? Que a gente vê a mulher ainda sendo tratada como inferior, como subordinada ao homem, como não merecendo igual direito, né? De voz, de vez, de espaço, de participação nas tomadas de decisão, né? Há pouco tempo, numa atividade da própria diocese, eu falei, gente, nessa coordenação não tem nenhuma religiosa, né? Nenhuma presença religiosa, assim, no nome, né? Mas é para provocar, porque na realidade nós mulheres fazemos o trabalho independente se o nosso nome está lá ou não. Nós colaboramos com a nossa participação, a nossa opinião, independente se o nosso nome está lá ou não. Mas é uma questão de garantia dessa participação feminina, desse olhar que é um pouco mais amplo do que a participação masculina. Então, esses dois olhares, né, o masculino e o olhar feminino, eles constroem melhor o bem comum numa sociedade, numa cidade, num estado, num país e numa igreja. O olhar da mulher dentro de um conselho pastoral paroquial, dentro de um conselho diocesano pastoral, dentro de um município, de uma Câmara de Vereadores, de um Senado, de um Congresso, ele é diferente. Ele é diferente do que a visão masculina. Não quer dizer que é melhor ou pior. Ele é diferente, de repente mais amplo, né, que vê várias facetas ao mesmo tempo e consegue fazer uma síntese e trazer a sua participação aí. Eu acho interessante também trazer presente a ideia de que muitas vezes só se sente excluído quem é excluído. Quem exclui, muitas vezes, não percebe que ele está deixando de fora a representatividade feminina, a representatividade da vida religiosa, a representatividade das categorias menores, né? Que é, por exemplo, a criança, o idoso, né? Então, é quem está fora que sente. E agora mesmo aqui com o Marcelo presente, eu quero, assim, só elucidar esse exemplo que eu dei, né? O coordenador da Pastoral dos Surdos falou, eu admiro muito a nossa diocese, que nós temos a nossa pastoral e ainda não tem a tradução em Libras para os surdos. E agora eu fico tão feliz de vê-lo aqui com a gente e possibilitar que essas pessoas que não ouvem possam entender essa mensagem e participar dessa discussão. Então, assim, é um pouco da nossa reflexão, né? Meu tempo está acabando, acho que já falei até demais, mas eram algumas ideias que eu queria trazer e espero que tenha contribuído. Muito obrigada por hora. Muito bem, irmã, muito obrigado pela sua elucidação, muito bem colocado, né? Justiça, misericórdia e profetismo, né? Eu acho que a igreja tem esse papel, esse dever para orientar os cristãos e as pessoas como sociedade na política, né? Agora eu gostaria de saudar também os participantes, a doutora Bruna também, que irá falar sobre fake news, né? Um tema bastante relevante também para a gente compreender
esse meio político também. É com você, doutora Bruna. Muito obrigada, Juan. Boa tarde, Marcelo. Muito importante sua atuação nesse momento. Boa tarde, Dom Juarez. Boa tarde, Fábio, meu colega aí de profissão. Queria agradecer o convite. Quando nós, OAB, recebemos o convite das comunidades eclesiásticas de base, nós ficamos muito felizes. Infelizmente, nossa presidente, a doutora Tasmunda Maria, não conseguiu participar, mas enviou seus representantes, né? E a gente espera representar a OAB à altura, né? É muito importante esses diálogos democráticos. Então, sempre nós vamos prestigiar qualquer diálogo, conversa que consagre o nosso regime democrático. E é muito importante a gente destacar a responsabilidade social que a igreja tem dentro desse processo eleitoral, né? Quando a gente fala do regime democrático, a gente tem uma premissa que é a cidadania. A cidadania é um fundamento da nossa República Federativa, né? Está na Constituição, é, sem dúvida nenhuma, um direito fundamental, muito caro, né? Levou aí muitos séculos, muitas lutas, muitas mortes para a gente ter uma consagração da cidadania nos moldes estabelecidos hoje na nossa Constituição. Essa igualdade de oportunidade no processo eleitoral entre o homem e a mulher, que a irmã Magali falou agora há pouco, é um tema muito caro, que a gente poderia passar uma live falando só dela, viu, irmã? Só desse tema, irmã Magali. Compartilho todos os seus incômodos, todas essas inquietações. Acho que efetivamente a mulher deveria participar mais na sociedade como um todo, e obviamente que dentro dessa sociedade deveria participar mais na política. Mas, voltando um pouco para o nosso tema especificadamente, quando a gente fala desse regime democrático e desse direito fundamental de cidadania, a gente pouco fala de um dever fundamental, que é a participação do processo eleitoral, que tem causado repulsa a tantas pessoas, né? Mas essa participação do processo eleitoral, ela pode acontecer no Brasil de vários modos, né? A gente pode ter a participação do processo eleitoral através de uma candidatura, através de uma organização, de um partido, ou através mesmo de chamar para você a responsabilidade social de ajudar no processo eleitoral com informação. Nós já tivemos períodos na história em que era decisivo dentro de um processo eleitoral o poder econômico. Hoje em dia, inegavelmente, um ponto decisivo no nosso processo eleitoral são as informações. E aí, como dizem os nossos jornalistas, né, nós vivemos em um mundo que é tanta informação que gera desinformação. E aí eu falei aqui desse dever fundamental de participação do processo eleitoral e do processo político, que é inerente a todos os cidadãos brasileiros, e isso deve ser, sim, prestigiado e consagrado pela igreja, porque um desses deveres é chamar para você, cidadão, eleitor, a responsabilidade em relação às informações que você recebe e em relação às informações que você transmite, né? É necessário que haja conscientização dessa cidadania. Se você, muito embora tenha o direito de cidadania, tenha o direito de voto, mas você não se informa, você não está sendo responsável socialmente, porque o processo eleitoral, ele decide o futuro do nosso país. Então, é muito fácil você ficar só apontando a culpa para o político corrupto, para a gestão atual, para a gestão passada. Se nesse momento decisivo para o futuro de um país, de um estado e de uma cidade, você sequer vai atrás das opções de informações dos seus possíveis candidatos e informações fidedignas, né? Então, a gente precisa ter cuidado com essas informações. Essas informações, nesse período de campanha eleitoral, envolvem um direito de livre manifestação de pensamento, que também é um direito previsto na nossa Constituição.
E dentro desse contexto de manifestação de pensamento, de informação, de comunicação social, não existe democracia e cidadania sem esses pilares de informação, transparência e comunicação social. Um dos pontos de nossa responsabilidade social é conferir as informações antes de ficar replicando. E hoje em dia, com os meios de tecnologia, com a internet, né, com a globalização dessas informações, é muito fácil a gente conferir. Não custa nada a gente buscar as fontes, a gente beber na fonte da informação antes de repassá-la e antes de dá-la como um dogma, independentemente de quem lhe repassou. Pode ter sido o professor Fábio que lhe repassou a informação, pode ter sido o Dom Juarez que lhe repassou a informação. Confira, né? E nesse processo eleitoral, nós temos dentro do Estado uma instituição extremamente atuante, que é a Justiça Eleitoral e o TSE, abordando, facilitando a nossa vida. Então, nós temos alguns links para a gente se informar sobre os nossos candidatos no próprio site da Justiça Eleitoral e também para a gente denunciar as condutas ilícitas ou supostamente ilícitas que estão despertando na gente dúvida. Por exemplo, quero destacar um link muito útil que a Justiça Eleitoral disponibilizou, que é o link de denúncia de contas de WhatsApp suspeitas, de remessa em massa de mensagens. Então, é muito comum eu abrir um grupo de WhatsApp e ver aquela informação daquela possível proposta política, abro outro grupo de WhatsApp, vejo a mesma informação. Aí eu olho no meu WhatsApp normal e tem lá um número desconhecido que me mandou a mesma informação. Isso é um forte indício de que está havendo disparos em massa e sem nenhuma fonte, sem nenhuma referência fidedigna. Então eu vou no site do TSE, entro lá, denúncias WhatsApp TSE e faço a inclusão daquele número suspeito e daquela mensagem suspeita para que isso seja um instrumento para que o TSE possa agir. Ao mesmo tempo, nós temos os links de denúncia no Ministério Público do Piauí e no próprio site do TSE, na ouvidoria do TSE. Né? É importante que quando a gente receba uma informação que é uma fake news ou que é um suposto disparo em massa, que a gente informe as autoridades competentes. Eu vou passar agora a palavra para o professor Fábio. Ele vai entrar um pouco na parte das nossas atuais normas eleitorais, né, que envolvem os nossos candidatos, que eles têm uma responsabilidade muito rígida em relação a essas informações que eles replicam. Professor Fábio, fique à vontade. Tranquilo. Obrigado, Bruno. Saudar inicialmente todo mundo que está aqui conosco, né? Você que está aí de uma forma de nos assistindo, ou esperando para nos assistir em outro momento. Recebi aqui mensagens aqui no PV em relação a isso, tá? Com Juarez, para mim é fantástico estar presente em um momento assim, embora infelizmente remoto, né? Mas com sua presença, que sinceramente ilumina qualquer ambiente. Uma Magali com um tema fantástico. Eu comentei aqui no nosso chat interno, tem campo, irmã, para a gente discutir aí, não uma live, tá? Mas uma tese ou N debates em relação à temática que foi abordada. Professora Bruna, tá? Minha amiga e responsável também por estarmos aqui, o nosso mediador, e Marcelo, desempenhando aí um papel brilhante, tá? E que está possibilitando que todo mundo, né? Fazemos aí uma inclusão dessa live, que está falando de um tema que nós deveríamos, em tese, ter maturidade, tá? Para abordar sem que isso nos gerasse maiores percalços, o que, infelizmente, não vem sendo observado no nosso país. Não sei se porque temos uma democracia ainda um tanto quanto imatura, mas o fato é que estamos diante de uma situação de dualidade em que as pessoas tendem a acreditar naquilo a qual ela segue, tá? Discordar completamente, independente do fato, aquilo que advém de quem ela não segue, e efetivamente acaba acontecendo uma série de entraves que também poderíamos aqui discutir de diversos pontos. Mas falando pontualmente
do link que a professora Bruna colocou, tá? Antes mesmo de falar da norma específica que regula a matéria, eu faria um alerta a todo mundo que está aqui conosco, tá? Esse alerta diz respeito a uma ação do Código Eleitoral que me parece, tá, que o cidadão está desinformado. Que informação seria essa? Houve, tá, no meio do ano passado, salvo engano, uma modificação do Código Eleitoral, e essa modificação do Código Eleitoral tornou crime a disseminação de fake news. Tá? Você não vai encontrar lá no tipo a expressão fake news, mas lá no artigo 326A do Código Eleitoral, pasmem, está dito que aquele que, porventura, divulgar mensagens que ele sabe que são verídicas para prejudicar candidatos no período eleitoral, ó, coisa massa, pena de reclusão, comércio fechado, tá? De 2 a 8 anos e multa. Com um detalhe, uma observação. Incorre na mesma pena, tá? Aquele cidadão que simplesmente compartilhou aquela notícia. Olha aí o tamanho do problema, tá? Ou quer dizer que eu sou criminoso e não sei, porque às vezes eu não checo a informação, só encaminho. Olha o risco. Vocês terem ideia do que eu estou mencionando aqui, o Congresso e o Executivo não entraram em consenso. O Congresso votou essa norma, essa lei, esse dispositivo. O Poder Executivo vetou. O Congresso derrubou o veto, ele está valendo. E automaticamente o próprio presidente da República fez uma manifestação pública e disse: olha, vocês deixaram muito aberto. Terminar essa eleição, essa que nós estamos aqui, o Ministério Público vai entrar com ação contra todo mundo. Tá? Porque o TSE, já há um bom tempo, ele vem percebendo. Já imaginou o impacto que é um ser negativo na tua vida? Tá? Olha, se você participa do grupo de família e alguém, sem querer, coloca uma informação não verdadeira, vou dar aqui uma coisa positiva, grupo de família, tá? Fulano, professor Fábio está dando uma festa na casa dele, tá? E eu estou aqui com vocês. Olha, aí começa, não me convidou, intriga. Que é isso? Em plena pandemia, isolamento social, o cara dando uma festa em casa, e eu estou aqui com vocês. Daqui para eu desconstruir essa história, imagina o compartilhamento. Corre o risco, da vigilância bater na porta da minha residência. Aí, ó, sabendo que você está dando uma festa aí, pode parecer uma brincadeira que eu estou colocando, mas uma notícia inverídica sobre sua vida, ela causa um dano, que dependendo do contexto, às vezes difícil reversão. E que não tem decisão judicial nenhuma que vá reparar aquele seu vizinho, aquele seu parente, dizendo uma expressão muito comum no nosso tempo, ou pelo menos no meu tempo, onde há fumaça, há fogo, Aí, não, mas eu vi no WhatsApp, tá, que era ele mesmo, que ele deu a festa. Olha o tamanho do problema. Tá? Para você ter ideia da preocupação da Justiça Eleitoral com isso, na resolução 23.610, que é a resolução que regula a propaganda eleitoral para este pleito, tá? Ela deixou. Você, eleitor, você, cidadão, você pode fazer qualquer tipo de publicidade, tá? Principalmente nas suas redes sociais. Você, desde que você não venha interferir na honra ou imagem de alguém. Olha que massa. Tá? Então, eu individualmente, eu posso fazer comentários, divulgar o que eu penso, sim, mas a partir do momento em que você entra no campo do que a professora Bruna colocou, tá? A partir do momento em que você propaga uma fake news e que vai ter repercussão eleitoral negativa, essa resolução, por exemplo, ela vai possibilitar que o candidato beneficiado, que às vezes você pensa assim, olha, meu candidato é A, e eu fui quem publiquei, e meu candidato pegou a minha publicação e veiculou. Beleza, cabe direito de resposta, eu também poderia vir a ser responsabilizado. Então, esse liame, tá, do impacto de uma fake news na vida do cidadão, eu perderia aqui 20 minutos e não conseguiria chegar ao fio de concluir essa temática. Agora, você pense em um processo eleitoral que, às vezes, nós levamos até um pouco de tanto fazer de 2 em 2 anos. Muita gente segrega
esse processo eleitoral e não dá a devida atenção. Nós estamos no processo eleitoral formando, tá, o comando do poder do Estado, que vai definir as políticas públicas, que vai efetivamente dispor sobre o gasto daquilo que é nosso, e a gente leva, às vezes, na brincadeira ou em encaminhamento de fake news. O que a professora Bruna mencionou, nós chamamos de disparo em massa. Os disparos em massa são vedados. O impulsionamento nas redes sociais é permitido? Desde que ele seja feito de acordo com a resolução 23.610, eu informo que trata-se de uma propaganda eleitoral e que eu coloque quem é o responsável por aquela propaganda. Qualquer outro tipo de impulsionamento fora desse contexto é ilegítimo, é ilegal. Tá? Como fiscalizar isso? Você tem o Pardal à disposição na página do TSE, você tem o Ministério Público Eleitoral, os próprios partidos fazem esse processo de fiscalização, mas eu, como cidadão, posso interferir diretamente. E nós temos N ferramentas, você pode entrar na página oficial do Tribunal Superior Eleitoral, que ele vai, inclusive, te mostrar ferramentas para que você verifique se realmente aquilo é ou não é uma notícia verdadeira. Tá? Então, nós temos, sim, mecanismos para controlar esse tipo de notícias, né? Nós temos que estar antenados a isso. Eu poderia aqui, como a irmã Magali, passar 500 horas com vocês, mas vi aqui que o nosso tempo foi para o espaço. Tá? Fico muito feliz de estar e qualquer coisa, vocês podem aí nos encaminhar via diocese ou OAB, tá? Qualquer outra situação dessa natureza. Tranquilo? Meu nome é Juan, está com vocês. Muito obrigado, doutor Fábio. Muito obrigado, doutora Bruna, né, pelas colocações sobre fake news, foi muito esclarecedoras. Que pena que o nosso tempo estourou, porque seria um tema tão profundo para se discutir, que exige muito tempo para isso, né? E seria tão essencial para esse momento que nós estamos vivenciando da política, né? Eu gostaria de saudar todos vocês. Então, como o nosso tempo estourou, não vai ter como a gente abrir perguntas, né? Infelizmente, para os internautas. Mas eu queria pedir para cada um de vocês, né, em ordem, começando pelo Dom Juarez, que cada um deixasse uma mensagem para os leitores, para a sociedade. Né? A mensagem que vocês poderiam deixar sobre esse papel político deles nesse momento. Né? Uma mensagem de 1 minuto, bem singelo. Eu gostaria de começar pelo Dom Juarez e depois do Magali, doutora Bruna e doutor Fábio. Henrique, essa roupa com cuidado, tá? Minha mensagem é que nós façamos, neste momento, que conclamo todos os cidadãos e cidadãs, cristãos e cristãs, católicos ou não, principalmente os católicos, a fazermos deste momento um grande momento da festa da democracia, quando nós vamos, de fato, participar através do instrumento que nós temos nesse tempo político, que é o voto, que é a fiscalização, que é o assumir uma política decente, uma campanha decente, apoiando, de fato, quem tem verdadeiras propostas e escolhendo livre e conscientemente, sem nenhuma coação e também sem nenhuma corrupção, nem de um lado e nem do outro, porque se, por um lado, a compra de votos, né, o abuso do poder, do poder da máquina do Estado, do município, é crime, e nesse sentido a justiça eleitoral tem elementos assim muito fortes, né, para vigiar e para punir, né. De outro lado, também aqueles que vendem o seu voto também cometem o mesmo crime. Então, esse momento é de muita honestidade, de muita liberdade, de muita consciência. Depois de parabenizar aqueles que estão disponibilizando o seu nome com verdadeira intenção, se expondo, principalmente com as boas intenções de, em sendo eleito, eles assumirem, de fato, para valer aquilo que é, de uma forma cristã, a promoção do bem comum, né, e tendo como prioridade o bem dos pobres. Né? E depois dizer assim, a política não vai terminar no dia 15 de novembro. Né? A campanha, a nossa
A ação política, ela vai continuar depois. É depois que é o momento de a gente participar dos conselhos, participar ativo e responsavelmente, de a gente participar das assembleias na Câmara de Vereadores, de a gente participar, assim, da vida e fiscalizar aquilo que é necessidade para o bem comum dos cidadãos. Então, eu desejo muita, digamos assim, paz, saúde, bem-estar, né, para todos nós e para todos aqueles que haverão de exercer esse momento com cidadania, com responsabilidade, também com muita fé e com muita esperança. Não vamos desanimar. Que Deus abençoe a todos e a todas. Queria dizer que nós só teremos uma sociedade e um futuro mais fecundo e frutífero se nós mantermos uma relação de pertença e de valorização da integração de todos. Isso é uma frase que conclui um pouco o meu comentário anterior, dizendo que nós podemos, né? E eu agradeço muito por fazer parte da Pastoral da Criança, que nós temos no nosso município uma representatividade, pelo menos em 3 conselhos, de uma voz lá, de uma luta em defesa da criança, em defesa da família. Então, é um espaço que nós conseguimos, mas que nós tenhamos a compreensão que aonde todos têm espaço, onde somos integrados, é uma sociedade que produz mais frutos, mais saborosos, menos ácidos. Então, é um desejo que eu espero que a gente consiga ir construindo aos poucos, através também da política. Você, doutora Bruna, sua mensagem. Nesse fechamento, a mensagem que eu acho que é importante que a gente ressalte é que todas as pessoas, a partir dessa eleição, né, a partir dessa votação, assumam um compromisso, realmente fazendo um voto reflexivo, uma escolha pensada, e que após as eleições, essa pessoa acompanhe efetivamente a atuação governamental, que ela passe a refletir também sobre a atuação governamental, para que ela possa ser um instrumento de informação correta e de exercício de sua cidadania de uma forma consciente, né? Disponibilizar aqui a nossa sede, nossa OAB, nós estamos de portas abertas para as dúvidas e para todos os auxílios. Dizer que foi um prazer estar nesse diálogo com vocês e que a nossa parceria se estenda. Muito obrigada. Bem, posso, Juan? Bem, reitero, né, o que todos mencionaram. É sempre bom a gente discutir essa temática, uma temática que eu comento sempre que a gente deveria tratar ela na escola, já na base, para quem sabe assim a gente melhorar, tá? ou pelo menos, não melhorar talvez não seja a palavra, mas maturar nosso senso de cidadania e nesse contexto a gente poder, sinceramente, sempre, ou pelo menos tentar sempre acertar, e acertar nesse contexto dessa nossa live de hoje, você esquece, né? Tenta não propagar fake news, tá? Tenta votar também consciente. Eu encerro aqui a minha manifestação, tá? Sempre falando sempre que é um prazer, mas um aluno em um trabalho colocou uma frase que me marcou, inclusive até publiquei essa frase: nós não somos melhores, né, do que aqueles que compram o nosso próprio voto. Então, se você vende esse voto, tecnicamente, você está entrando na vala comum daquele que a gente mais critica, que é o nosso político corrupto. Bom estar com vocês, eu espero que o recado tenha sido dado. Gostaríamos de agradecer aos participantes, ao Dom Juarez, Irmã Magali, doutora Bruna, doutor Fábio, e ao Marcelo, que é o nosso intérprete de Libras também. Dizer que foi um tema de extrema importância hoje para ser colocado para toda a sociedade, para os cristãos, e um tema que talvez
provocou mais as pessoas as colocações que foram bem colocadas, né? Gostaríamos de agradecer também a SEBS da Diocese de Parnaíba, parabenizá-la pela organização desse momento, que foi muito bom, e as pastorais sociais também, né? E antes de finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem para você, meu irmão, minha irmã, que está em casa, né? Sobre a campanha Natal Sem Fome, né? A Diocese de Parnaíba está realizando, neste momento, a campanha Natal Sem Fome. Faça uma família feliz, doe uma cesta no valor de R$ 35. Você pode fazer essa doação direto na conta da Diocese de Parnaíba, né? Todo ano a nossa Diocese faz essa campanha para poder amenizar a fome e as dores daquelas pessoas que sofrem, né? E quando chega o Natal, às vezes não tem nem o que comer, né? Então, esse é o nosso papel como cristão, como anunciadores do Evangelho também, né? Matar a fome daqueles que têm fome, né? Com a palavra e também com o alimento físico também. De já, agradecemos todos os internautas, aqueles que participaram conosco até nesse momento aqui. E dizer que até a próxima, quando possamos participar de novo. E obrigado a todos. Valeu, obrigado. Até mais.